Então, continuando, falei no vídeo anterior sobre o quê? Sobre a posse injusta, né? E agora nós seguimos ainda nas classificações da posse, só porque agora eu vou falar sobre o quê? Sobre a boa-fé subjetiva, né? O que é a boa-fé subjetiva? É se realmente a pessoa está agindo de boa-fé ou de má-fé. Por que é importante isso? Porque quando nós vamos estudar a responsabilidade civil relacionada à posse, os efeitos materiais e processuais da posse, nós temos sempre que analisar se a pessoa está de boa fé ou de má fé. Então, para que a gente possa analisar isso, primeiro nós temos que conceituar o que seria essa boa fé e o que seria essa má fé. Tá? Então, começando pela boa fé. O próprio artigo 1201 ele vai caracterizar o que é boa fé. Tá? Então, é de boa fé a posse se o possuidor ignora o vício. Então, o que seria ignorar o vício, né? Ignorar seria desconhecer o vício. Mas que vício? O vício, o obstáculo, né, que vai impedir a aquisição da posse, ou seja, a aquisição da coisa. Eu não sei que realmente há algo de errado com o meio que eu utilizo para conseguir a aquisição daquela posse, certo? Então, o que acontece? Eu ignoro, eu desconheço esse vício. Desconhecendo o vício, né, o obstáculo que impediria a minha aquisição da posse, ela é de boa fé. De outra forma, se eu conheço, né, se eu sei que realmente eu não poderia estar utilizando aquela coisa, eu estou agindo de má fé. Não há muita dificuldade em entender esse conceito, tá? Então, a palavra que vocês devem sempre ter em mente é o quê? O vício, tá? O vício sobre o quê? Sobre a ignorância. Então, se eu ignoro o vício, tá? Se eu desconheço o vício, eu estou de boa fé. Mesmo que tenha algum vício, se eu desconhecer, eu estou de boa fé. Tá? Agora, se eu conheço o vício, o obstáculo, o que acontece? Eu estou agindo de má fé. Nós depois vamos ter também a classificação quanto à presença de títulos, né? Se há título ou não há título. A presença de título seria, o melhor exemplo, é o contrato de locação comodato. Né? Eu tenho que uma forma física, né, que comprove realmente, um título que comprove, que legitime a minha posse. Enquanto a posse sem o título seria mais no achado, na descoberta do tesouro ou na coisa abandonada, que são institutos ainda que nós ainda não estudamos, porque trata-se de aquisição originária da propriedade, né? Que tudo começa pela posse, é claro. E o que é importante, então, já para não adiantar muito o conteúdo, é que há, então, a possibilidade da pessoa exercer a posse com título ou sem título. Título é isso, literalidade, tá? Há a presença de um título que legitime a minha posse. Os exemplos, locação e comodato. Sem título seria, no caso, por exemplo, a descoberta de um tesouro ou do achado, né? O achado do tesouro, que é o termo correto, ou mesmo descobrindo algo que foi abandonado, tá? Não perdido. Tá? O que é perdido, a pessoa vai ter o dever, a obrigação de restituir, ou pelo menos tentar restituir, né? Devolver ao proprietário possuidor originário. Agora, quando a coisa foi abandonada, ou seja, quando o antigo proprietário possuidor já não mais queria ficar com aquela coisa, ele realmente abandonou, né? Aí sim, há o que? A aquisição originária daquela posse, certo? Então, ela pode existir a posse com título ou sem título, sendo ela de boa fé e justa, tá? Aí nós temos também quanto ao tempo. Essa classificação é muito importante, por quê? Porque ela vai incidir diretamente depois nas ações de força nova e força velha. E essa classificação é a quanto tempo, tá? A relação quanto ao tempo. Então nós temos a posse nova e a posse velha. O que seria a posse nova? Posse nova, então, seria aquela com menos de ano e dia, tá? Com menos de ano e dia. E a posse velha, então, com 1 ano e dia. O que significa isso? Até 1 ano completo é posse nova. 1 ano e 1 dia a posse, então, se tornaria velha, tá? E aí, como eu falei, isso vai incidir diretamente depois o quê? Se tu vais poder, essa atuação possessória, ela vai ter força nova, força velha. Se ela vai conseguir, se ela corre pelo rito especial, com direito a liminar, ou se ela vai pelo rito comum, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A próxima classificação, então, é quanto aos efeitos. A primeira é a ad interdicta, está lá no material, tá? A ad interdicta é a posse comum, locatário, comodatário. Depois tem a posse ad usucapionem. O que significa isso? A posse com vistas ao usucapião, ou seja, estou exercendo a posse com o objetivo de ser dono. Por isso que eu falei naquele primeiro vídeo, segundo, eu acredito, sobre a teoria do Savigny, a subjetiva, né? Que teria que o elemento corpus e o elemento animus domini. Ela não é aceita pelo Instituto, pelo direito brasileiro, porém ela não foi totalmente desclassificada. Ela só foi colocada
dentro da usucapião, ou seja, ela é utilizada na usucapião, então nós vamos ter que ter o elemento corpus e o ânimos domini. Claro, são só esses elementos para que se possa caracterizar a usucapião, tá? Que gera o direito de usucapião, que é uma forma de aquisição originária de propriedade. Porém, então estamos ainda nessas classificações, é importante entender isso. Então temos a posse adterdicta, que é a posse comum, que eu pretendo só utilizar, e a posse ad usucapionem, porque eu pretendo usucapice bem, eu tenho a vontade de me tornar dono. O próximo tema, aí nós chegamos ao que? Os efeitos materiais e processuais da posse, né? E aí eu dividi ela em duas formas, quanto aos frutos e quanto às benfeitorias, tá? Fiz a diferença para vocês sobre os frutos e sobre os produtos, tá? Os frutos têm aquelas características, periodicidade, inalterabilidade, separabilidade, tá? Então é um acessório que está dentro do principal, é um acessório que pertence ao principal. E esse acessório nós podemos retirar, tá? São frutos que nós tiramos, são frutos acessórios. E quando eu tiro esse fruto, em um certo período, eu separando esse fruto, eu não altero, tá, a substância da coisa principal. Ou seja, ele é renovável. Esse fruto vai voltar a existir ali. Colocamos o exemplo de um pé de laranja. Se eu arrancar a laranja, depois de um certo tempo, depois de um certo período, então, ela vai voltar a nascer, né, brotar, se é que é o termo correto. Agora, se eu tiro, por exemplo, algum minério de carvão, ferro, que seja, isso é considerado um produto. Por quê? Porque o produto ele afeta a substância da coisa principal. Então ele afeta, ele vai modificar. Se eu tirar sei lá, minério de ferro de uma propriedade, ela vai se modificar. Se eu tiro uma laranja de um acessório, que seria o pé, né, que está no principal, que seria o imóvel, ela não vai se modificar. Depois de um certo tempo, né, ela vai se renovar, ela vai voltar a brotar, a nascer. Só que isso é só o conceito, né? Conceito básico, claro. Eu estou acelerando um pouquinho aqui porque é só uma revisãozinha. Isso vocês têm no material, nós já conversamos. Porém, nós temos que analisar sempre os efeitos da posse em relação aos frutos, se a pessoa está de boa fé ou de má fé. E como vai funcionar? Vai funcionar conforme o código disciplina, tá? Então, nós temos primeiro a boa fé, que é lá no artigo 1214. Então, o possuidor de boa fé tem o quê? Ele tem o direito enquanto ela durar aos frutos percebidos. O que significa isso? Significa se o fruto puder, a laranja, vamos ficar com a laranja, se o fruto puder ser colhido, tá? E eu estiver ainda com a minha posse de boa fé, né? Justa de boa fé, eu posso colher aquele fruto. Se ele já puder ser colhido, se ele já estiver maduro. Agora, se ele ainda estiver verde, eu não posso perceber ele, eu não posso colher aquele fruto, tá? E se caso eu vier a colher, eu vou ter o quê? Que devolver esse fruto ao possuidor originário ou proprietário originário. Ou seja, se eu estou exercendo posse de boa fé, eu posso colher esse fruto desde que ele esteja em tempo, né? Esteja maduro. Se estiver verde, eu não posso. Porém, digamos que não seja só um pé de laranja, eventual pé de laranja, mas seja um parreiral de uva. Acabou meu contrato de locação daquele imóvel rural onde eu exercia o plantio de uva. Acabou. Claro, assim, pessoal, todo contrato a gente pode colocar cláusula de exceções, acabou a vigência do contrato, nós vamos ter direito a isso, aquilo. Estou falando regras gerais, tá? Então, qual é a regra geral? Acabou o contrato de locação de uma propriedade rural, imóvel rural, que eu utilizava plantio. Acontece que o plantio ele não estava pronto para colheita. Eu vou perder tudo isso? Olhem só, eu estou tirando as possibilidades do pacto sunt servanda aqui, tá? Ou seja, não estou dizendo que não há essas possibilidades, há essas possibilidades, mas vamos entender como funciona em linhas gerais primeiro. Eu vou perder tudo todo o meu investimento naquele parreiral de uva, por exemplo? Claro que não. Eu posso colher? Claro que não. Se eu, a partir do momento que vence meu contrato de locação, não tenho mais posse de boa fé se eu continuar lá dentro, tá? Ela vai ser de má fé. E injusta por forma precária. Precária porque eu estava de boa fé e eu abusei de confiança, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou ser obrigado a restituir aquelas frutas, né? Aqueles frutos, porém eu vou ser indenizado por todo o custo que eu tive para manter aquele parreiral. Então não vai haver o quê? Um enriquecimento sem causa ou enriquecimento ilícito. Nesse caso, um enriquecimento sem causa. Agora, se eu estou de má fé, aí muda um pouquinho a figura, tá? Vai mudar um pouquinho. Aí nós temos o artigo 1216, que vai falar o quê? O possuidor de má fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que por culpa sua deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu a má fé. E a parte final tem direito às despesas da produção e custeio. O que esse artigo ele vai estar falando?
que a pessoa que está de má fé, ela nunca vai ter direito aos frutos, tá? Ela sempre vai ter que devolver esses frutos ou indenizar esses frutos caso não seja possível a devolução. Claro que também vai poder responder o quê? Por eventuais perdas e danos. Só que da mesma forma que a pessoa que agiu de boa fé, que não conseguiu colher os frutos, mas que teve gastos para manter aqueles frutos, a pessoa de má fé também vai poder restituir os frutos. A diferença principal é que o de boa fé tem direito aos frutos, tá? Quando eles puderem ser percebidos, quando eles puderem ser separados para colher. Por isso eles precisam estar maduros. Agora, se os frutos estiverem verdes, mesmo de boa fé, não vai poder colher, tá? Mas vai ser indenizado pelos custos, tá? De manutenção, por exemplo, de um parreiral de uva. Já o de má fé, jamais. Por quê? Porque ele entra no imóvel, né, adentra no imóvel, esbulhando, por exemplo, esse imóvel, né, e ele não tem possibilidade de ter direito a esses frutos. Porém, ele vai ser sempre responsável por tudo que aconteça com aqueles frutos, tá? De forma objetiva, certo? Se deixar apodrecer os frutos, por exemplo, né, passado o momento da colheita, ele vai responder, vai. Se ele colher de forma verde, ele vai responder. E ainda assim, né, caso nada disso aconteça, por exemplo, se o possuidor, né, o legítimo possuidor, conseguir reivindicar o imóvel, né, através de uma ação possessória, se ele conseguir reivindicar a posse, melhor dizendo, através de uma ação possessória, ele vai poder fazer o quê? Aliás, qual o dever que ele vai ter? Se por acaso o possuidor de má-fé tiver algum custo com a manutenção, digamos que esse possuidor de má-fé ele adentrou lá e cuidou desse parreiral de uva, teve algum custo, algum gasto com agrotóxico que seja, ele vai ter o direito de ser indenizado. Tá? Vou encerrar o vídeo aqui e depois a gente continua.